Aula Análise Combinatória. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de aplicar o conceito de fatorial nos diferentes problemas de contagem, diferenciar permutação, arranjo simples e combinação simples e aplicá-los em problemas de contagem. Conceito de fatorial. Considere um número n que seja inteiro não negativo. O fatorial de n, representado por n e o ponto de exclamação, é dado por n vezes o seu antecessor, vezes n-2, vezes n-3, até chegarmos em 1. Por definição, o fatorial de 0 e o fatorial de 1 são iguais a 1. O fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. Ou seja, multiplicamos 5 vezes todos os seus antecessores até chegarmos em 1. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, portanto, 24. Princípio multiplicativo. Com o princípio multiplicativo, nós podemos fazer contagem de diversos elementos para n etapas diferentes. Se n é o número de etapas, se K1 é o número de possibilidades da etapa 1, se K2 é o número de possibilidades da etapa 2, se Kn é o número de possibilidades da etapa n. Assim, o total de possibilidades é dado por K1 vezes K2 vezes Kn. Por exemplo, Júlia tem 2 calças e 4 blusas. De quantas maneiras diferentes Júlia pode se vestir? Vamos considerar, se ela tem uma calça e usar as 4 blusas, serão 4 possibilidades. Para a calça 2, ela pode usar as mesmas 4 blusas. Cada combinação de calça com blusa é uma possibilidade de se vestir. Logo, nós temos 2 possibilidades para o primeiro evento e 4 para o segundo evento, que dá um total de 8 possibilidades. Permutação simples. Permutação simples são agrupamentos de um determinado número de elementos que variam apenas em sua ordem. E a permutação de um número n é o fatorial do próprio n. Por exemplo, de quantas maneiras 6 pessoas podem ser organizadas em uma fila? Nós temos aí uma variação dessas 6 pessoas nas 6 colocações. Assim, nós calculamos o fatorial de 6. Dessa forma, são 720 maneiras diferentes. Outro exemplo. Uma comissão de festa deverá ser montada entre as 4 mulheres de uma turma de engenharia. A comissão é composta por presidente, vice-presidente, secretária e tesoureira. Quantas possibilidades de comissões teremos? Então, veja os cargos: presidente, vice-presidente, secretária e tesoureira. Inicialmente, nós temos 4 possibilidades para ocupar a presidência. Se uma possibilidade será utilizada para a presidência, resta 3 mulheres. Então, para a vice-presidência, teremos 3 opções. Para a secretária, tínhamos 4. Utilizamos uma das mulheres para a presidência e uma para a vice-presidência.
Então, resta 2. Escolhas para a secretária. E, por fim, resta apenas uma opção para a tesoureira. Se nós multiplicarmos esses valores, nós chegaremos ao número de possíveis comissões de festas para essa turma de engenharia. Serão 24 comissões diferentes, maneiras diferentes de agrupamentos. Arranjo simples. Suponhamos que nós queiramos agrupar N elementos em P posições. Então, nós utilizamos a fórmula de arranjo simples. Nas perguntações, nós temos N elementos que fariam em N posições. Em arranjos, os N elementos variam em P posições, onde P é um número menor ou igual a N. E a ordem é importante no estudo dos arranjos simples. Exemplo: num campeonato de futebol, há premiações para primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. 10 clubes participam da competição. Quantas possibilidades de resultados existem? Veja que, por exemplo, o Cruzeiro fica em primeiro ou em terceiro lugar. São resultados diferentes, então devem ser contados separadamente. Assim, nós temos um exemplo de arranjo simples, onde o número de clubes é 10 e o número de agrupamentos é 3. Cada agrupamento terá 3 clubes, na primeira, segunda e terceira colocação. É um caso de arranjo. É um arranjo de 10 elementos agrupados em 3 a 3 posições. Se substituirmos na fórmula, veja que, ao colocar o fatorial de 10, nós paramos em 7 fatorial, pois 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que não impede o conceito de fatorial de 10. E nós paramos em 7 fatorial justamente para poder simplificar com o denominador. Logo, são 720 possibilidades de resultados diferentes para esse campeonato. Combinação simples. Combinação, a exemplo do arranjo, nós vamos obter agrupamentos de N elementos tomados em P posições. Entretanto, a ordem dos elementos aqui não importa. Exemplo: no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, há a participação de 20 clubes. Os 4 primeiros colocados são classificados para a Taça Libertadores da América. De quantas maneiras diferentes podemos ter representantes brasileiros nesse campeonato? Veja que, se os 4 clubes classificados, o primeiro colocado for o São Paulo, não faz diferença se o São Paulo estiver, por exemplo, na segunda colocação ou na terceira. Ele irá disputar a Libertadores da mesma forma. Nesse caso, temos uma combinação simples, ou seja, a ordem entre esses 4 clubes não é importante. São 20 elementos, pois são 20 clubes, tomados em 4 posições. Assim, calculamos a combinação, substituindo na fórmula, utilizando aquele mesmo princípio de interromper o fatorial em 16, para poder cancelar com o denominador. Desta forma, verificamos que há 4.845 possibilidades de que 4 clubes brasileiros vão disputar a Libertadores no próximo ano.
Quando usar o quê? Veja que nós temos aí permutação, arranjo e combinação. Quando nós tivermos n elementos e eles forem variar em n posições, vamos usar uma permutação. Por exemplo, quantas palavras diferentes podemos formar com as letras da palavra bola? É um exemplo de permutação. 4 fatorial. Arranjo simples. Nós vamos usar quando n elementos irão variar em p posições e a ordem for importante. Exemplo: quantos números de 3 algarismos diferentes podemos formar usando os algarismos de 1 a 9? Veja que a ordem dos algarismos é importante. Os números são diferentes. Eles devem ser contados separadamente. Quando vamos usar uma combinação simples? Quando n elementos vão variar em p posições e a ordem não é importante. Por exemplo, quantas equipes diferentes de vôlei podemos escalar tendo à disposição 10 meninas que jogam em qualquer posição? A ordem entre as jogadoras de vôlei são 5 jogadoras numa equipe, que não é importante. Assim, nós encerramos nosso estudo sobre análise combinatória.